A primeira vez que percebi que a esposa do meu primo, a tal da Patrícia, estava agindo estranho comigo foi num almoço de domingo. Sabe aquele olhar que parece atravessar a alma, mas com veneno? Então, eu estava servindo refrigerante, super de boa, quando ela apareceu do meu lado e soltou: "Você combina tanto com a nossa família, até demais, né?" Eu ri, meio sem graça, achando que era só piadinha boba. Mas dali em diante, cada vez que a gente se via, eu sentia que ela me vigiava como um falcão caçando. No começo eu tentei achar que era coisa da minha cabeça. Vai ver, ela só era ciumenta, ou sei lá, dessas pessoas controladoras. Só que, com o tempo, ficou óbvio que ela achava que eu e o marido dela, ou seja, o meu primo, estávamos tendo um caso. Pior, ela não só achava, como parecia ter certeza absoluta. Uma vez, ela chegou a comentar no grupo da família que certas pessoas deviam manter distância de quem já tem aliança no dedo. Ninguém entendeu, mas eu sabia muito bem o recado. E aí começou a escalada da paranoia. Eu postava um story no Instagram com um livro na sala de casa, e ela respondia: "Seu primo também ama esse autor, né?" Eu postava uma foto tomando sorvete e ela mandava: "Claro, aquele lugar que você conheceu com o Leandro, né?" Só que eu nunca fui nesse lugar com ele. Era tudo coisa da cabeça dela. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque se eu falasse com ele, ia parecer que eu estava realmente envolvida. Se eu ficasse quieta, alimentava a ilusão dela. E aí teve o episódio mais bizarro. Ela me mandou um e-mail anônimo, ridiculamente óbvio que era ela, dizendo que sabia o que eu estava tentando fazer, que eu era uma destruidora de lares, e que se eu não sumisse da vida do Leandro, ela ia contar para a família inteira o que realmente aconteceu naquela viagem de 2019. Detalhe: eu nem fui nessa viagem. Eu juro que tentei ignorar, manter distância, mas como fazer isso se a perseguição vinha da parte dela? Era como viver num episódio mal dirigido de série trash, só que com consequências reais. Eu comecei a ter crise de ansiedade toda vez que sabia que ia encontrar ela. E a cereja do bolo foi quando ela apareceu no meu trabalho dizendo que tinha uma entrevista marcada. Coincidência? Nem um pouco. Ali eu soube que precisava fazer alguma coisa antes que essa paranoia dela acabasse com a minha vida. Depois do episódio no meu trabalho, a coisa saiu completamente do controle. Ela fingiu que estava ali para uma vaga, mas apareceu justamente no horário em que eu tinha um intervalo sozinha, e começou a me esbarrar pela empresa como se fosse casual. Eu fiquei paralisada. Meu chefe perguntou quem era e, sem saber o que dizer, inventei que era uma conhecida distante. Mas por dentro eu estava surtando. Quando cheguei em casa e contei para minha mãe, ela achou que eu estava exagerando. É só ciúme bobo de mulher insegura. Mas ninguém entendia o quanto aquilo já estava afetando minha vida. Eu comecei a ter medo de sair sozinha, mudei a rota do trabalho, bloqueei todo mundo do ciclo dela. Só que a Patrícia era insistente. Começou a criar contas fakes para me seguir, dava like em fotos antigas, mandava mensagens do tipo safada, todo mundo já sabe, e sumia. Comecei a perder amigos que ficaram com medo de se envolver na confusão. Teve uma vez que ela imprimiu prints dos meus stories e levou para um almoço de família, dizendo que eram provas. Meu primo ficou desconfortável, mas visivelmente confuso. E ao invés de tomar uma posição firme, ele se afastou de mim. Disse que era melhor dar um tempo até as coisas esfriarem. Ou seja, fui punida por algo que nunca fiz. E o pior, ninguém confrontava ela, ninguém queria mexer com mulher nervosa. Foi quando eu comecei a documentar tudo. Fiz um dossiê real oficial, com prints, mensagens, horários, depoimentos de amigos que testemunharam encontros estranhos e até minha chefe relatando a visita dela na empresa. Procurei uma advogada, que ficou chocada com o nível da obsessão. Ela disse que eu poderia entrar com processo por perseguição e difamação, mas que isso poderia virar um escândalo familiar, algo que, honestamente, eu estava começando a não ligar mais. Eu só queria paz. Só que aí, no meio disso tudo, tive uma ideia. E se eu fizesse ela cair na própria armadilha? Já que ela gostava tanto de fuçar a minha vida, por que não dar a ela algo para morder? Comecei a montar um plano. O plano era simples, mas exigia sangue frio. Eu criei um perfil falso no Instagram com um nome qualquer e postagens genéricas, tipo café da manhã bonito, frases de autoajuda, livros de romance. A persona era de uma mulher mais velha, simpática, dessas que poderia facilmente ser uma colega de trabalho do meu primo. Comecei a seguir a Patrícia e, claro, ela seguiu de volta rapidinho. Depois de alguns dias, comecei a mandar mensagens enigmáticas, tipo tem gente muito preocupada com o que não existe, né?
E ela mordia a isca, respondia com indiretas ou ficava online logo depois. Aos poucos, fui construindo um enredo. Mandei mensagem como se tivesse visto algo entre mim e o Leandro. Falei sobre um encontro que nunca aconteceu, uma foto comprometida que não existia. Era tudo falso, mas cuidadosamente montado para parecer verdade, e foi aí que ela começou a se desesperar. Começou a comentar sobre isso em reuniões de família, a pressionar meu primo com perguntas. Só que ele já estava começando a desconfiar do desequilíbrio dela. Até que, num domingo, ela perdeu o controle e fez uma cena horrível na frente de todo mundo, gritando que eu era uma vagabunda, que estava enganando a todos, e que ela tinha provas. O problema? As provas eram justamente as mensagens do perfil falso, que ela mesma acreditou, compartilhou e agora estava usando como justificativa. Só que eu revelei tudo. Abri meu celular, mostrei o perfil fake, os horários de postagem, o e-mail cadastrado, tudo em meu nome. Ela ficou pálida. A família em choque. Meu primo travado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi um momento de silêncio absoluto, seguido de um daqueles climões que a gente só vê em novela. Ali, pela primeira vez, eu senti que estava recuperando meu espaço, e que a verdade, por mais demorada que fosse, estava finalmente vindo à tona. Depois da exposição pública, Patrícia tentou se defender dizendo que tudo era uma armação cruel contra ela. Mas ninguém acreditou mais. Meu primo ficou arrasado. Ele veio me procurar, chorando, dizendo que se sentia um completo idiota por ter deixado a situação chegar naquele ponto. Pediu desculpas 1000 vezes, disse que se afastou porque não sabia no que acreditar. A família ficou dividida, claro, porque sempre tem os que preferem não se meter. Mas pelo menos a verdade estava escancarada. Patrícia sumiu por uns tempos, depois soubemos que ela e meu primo se separaram oficialmente. E eu? Tentei retomar minha vida, mas confesso que ainda carrego as cicatrizes desse pesadelo. Durante meses eu tive que lidar com olhares atravessados, gente cochichando, desconfianças veladas. Não bastava estar certa, eu também precisei provar que era vítima, e isso cansa. A perseguição deixou marcas que terapia nenhuma apaga de uma hora para outra. Mas aprendi, na Marran, que às vezes não dá para ser boazinha o tempo todo. Que se defender é necessário, e que não é porque é família que a gente tem que aceitar tudo calada. Hoje em dia eu sou mais cuidadosa com o que compartilho, com quem permito entrar na minha vida. Aprendi que obsessão disfarçada de ciúme pode destruir reputações, afetar saúde mental, acabar com relações inteiras. E o mais irônico, nunca existiu absolutamente nada entre mim e o Leandro. Nem flerte, nem olhar, nem pensamento. Tudo nasceu e morreu na cabeça doentia da Patrícia. Uma cabeça que criou uma história inteira sozinha, e quase me tirou tudo por causa disso. Mas no fim, foi ela quem caiu na própria mentira. E eu sobrevivi. Com força, com estratégia, e com a coragem de quem não vai mais se calar diante de ninguém. Se inscreve e ativa o sininho para mais.